Olá, amigos do QG, do canal QG Nerd Angel, do meu amigo Maurício. Eu sou Tony Fernandes, criador do Pequeno Ninja, Fantastic Nin e outros personagens. Estamos aí batalhando pelos quadrinhos. Estou aí mandando um abraço para o canal do meu amigo Maurício e dizer a todos que estamos aí parceiro desse canal. Tamo junto. Muito sucesso aí. Olá, pessoal do QG, segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer, compartilhe os vídeos, dá essa força. Já, já tivemos o primeiro sorteio do canal de 500 inscritos, então, dá essa força, favorece o canal. Vamos agora chegar aos 1000 inscritos, dá essa força. Compre a HQ do Tony Fernandes, você está favorecendo o canal, está ajudando o canal a crescer. Compre os e-books do Instituto Visconde Cairu. Conhecimento cultural vale muito a pena. Não se esqueça do nosso Roberto Paracelli. Então, hoje, pessoal do QG, nada mais, nada menos, vamos falar do nosso querido Spider-Man, 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 Spider-Man. Não o primeiro do Homem-Aranha, mas vamos falar do primeiro inimigo do Homem-Aranha. Sim, o Dr. Octopus. Ele surgiu, fez a primeira aparição no Incrível Homem-Aranha número 3 em 63. E de lá para cá ele teve várias versões. Dr. Octogander Octavius é um cientista totalmente orgulhoso e inteligente e gosta de projetar suas inteligências para fora do corpo. Ele constrói os 4 braços mecânicos, que são parecidos como tentáculos, após sofrer uma grande transformação em um criminoso. Ele é um dos maiores inimigos do Homem-Aranha. É, o Dr. Octavius começou a falhar e se decair em si. A última tentativa de Octavius sobreviver foi quando ele morreu. Ele foi para o Vasco e levou o cérebro e transferiu sua mente para o cérebro vivo para tentar identificar o Homem-Aranha. Ele descobriu que o Homem-Aranha não era mais aqui, não sabia quem era o Homem-Aranha, então ele era Octopus superior e depois ele perdeu a memória. Ele tenta descobrir a grande equação que comunica o trabalho da sua vida, que o Octopus é miserável e redignificou a sua vida no Norman Osborn, responsável por desmantelar toda a sua vida heróica e se transformando num vilão. Se você for ver, a infância de Octavius foi em Nova York e nascido em Chestanit. Foi criado pela mãe e o pai era abusivo. Durante a juventude, Octopus começava a receber espancamento de seu pai em casa e dos valentões na escola. Octopus não tinha muitos amigos, mas se destacou na academia de ciências no MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E depois que Torbert morreu em um acidente, durante o funeral, Mary convidou seu filho para uma morte prematura a trabalhos manuais. E nisso, como ele foi chamado pelo pelo MIT, ele cresceu e se tornou um grande cientista. Só que nisso que a gente vê o Octavius se tornando um grande cientista, chega o Norman Osborn e faz um investimento científico nele. Nisso, o Osborn vê que Octo estava começando a se corromper pelo poder da ciência e acaba elevando a ciência para o mal, fazendo Octavius ficando totalmente conhecido como Dr. Octopus, com os 4 braços robóticos. Ele sempre planejou em destruir o Homem-Aranha, só que não conseguiu, por causa que o Peter sempre deu um jeito de salvar. Ele tentou levar a Tia May para o saco, mas não conseguiu. Ele já favoreceu o Rei do Crime, Cabeça de Martelo, que levou o Dr. Octopus à prisão por trabalhar com esses vilões. Já lutou contra o Justiceiro, contra o Coruja, contra o Senhor Fantástico, já lutou contra o Quarteto Fantástico. Nas Guerras Secretas, no mundo bélico, ele criou um grupo de heróis que conspirou contra o Doutor Destino, pela liderança do grupo de vilões. E o X-Men
e o Magneto veio auxiliar. O a Lince Negra já deixa o Octavius com medo, que junto com o Homem-Aranha, eles trabalham muito. O Sexteto Sinistro, formado por Electro, Homem-Aranha e Abutre, Duende, Mistério e Abutre, eles tentam eliminar o Homem-Aranha, mas no fim acabam se dando mal. Vamos dizer, o Octavius, depois que ele passou por aquela experiência científica, por causa que o Norman Osborn incentivou ele a fazer isso, a gente percebe que ele perdeu a consciência humana, ele perdeu o poder de ser consciente, deixar a máquina dominar a consciência dele, os 4 braços robóticos, tornando ele ganancioso, tornando ele querendo fazer as ciências para o mal, querendo principalmente se livrar do Homem-Aranha. Isso ele não consegue, mas na hora que ele vai para o saco, você viu que ele vai para o cérebro superior e tenta descobrir a identidade do Homem-Aranha, e não consegue. Então a gente percebe que o Octavius sempre teve uma vida dura, sempre foi discriminado, pisado, tratado mal. Mas isso, todos os grandes cientistas, todos os grandes idealistas do mundo passam por discriminação, porque tem que superar essa 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 tratação de mal, tem que superar isso, fazer o mundo ser mais compreendido. Hoje em dia querem valorizar a ciência, só que estão valorizando a ciência demais e estão esquecendo do sagrado. Eles pensam o que você pode criar num mundo melhor. E esse mundo melhor é difícil, se você for ver. Esse mundo melhor é muito difícil nessa sociedade que está corrosiva pelo mal, corrosiva por aqueles que querem a destruição da própria humanidade, aqueles que controlam a própria humanidade. E você percebe que o Octavius se tornou um grande manipulador por causa que ele queria se sentir superior a todos os vilões. Ele já tentou fazer vários tipos de ser sinistro, mas sempre foi derrotado pelo Homem-Aranha, pela Lince Negra, pelo Coruja. E nisso que acontece, é, a gente vê que o Octavius está sendo muito perigoso. Quantos Octavius a gente tem por aí? Já deve ter um monte fazendo experiência para o lado malvado. Mas também deve ter uns Peter Parker querendo fazer as coisas boas. Vocês preferem ciência para o mal ou para o bem? Essas ciências, hoje em dia, não se dá por vencer. A ciência sempre tem que ser questionada para você conseguir fazer aquela picadinha dar certo, aquela pílulazinha dar certo, para cooperar no crescimento científico, no crescimento na sociedade. Você vai pensar que a sociedade vive pela ciência, mas para viver de ciência, você tem que estudar muito, você tem que dedicar muito, ler muitos livros, estar atualizado a todo momento, como os próprios médicos fazem. Os médicos são cientistas, eles têm que descobrir sempre um tratamento, como melhorar o tratamento para todos os tipos de doenças. Mas as pessoas não querem levar os médicos a sério, querem sempre fazer um tratamento alternativo, e esse tratamento alternativo resbala em destruição da mente, destruição do ser, usando chazinhos errados, usando chazinhos como cura, usando orégano. Isso não serve para nada. Isso só serve para destruir mais a mente do ser humano, só serve para deixar o ser humano cada vez mais corrompido, mais destruído de tal forma, se você for ver. E essa destruição, você está se corroendo, você está se fazendo o seu ser sagrado ser destruído, porque você quer poder, você quer ser melhor de todos, mas você está sendo destruído por pessoas que sempre querem o mal, elas não querem o bem. Procurem pessoas que querem o bem e compreendam o verdadeiro valor da ciência
e não por coisas alternativas. Coisas alternativas destrói o cérebro, destrói o corpo, destrói tudo. Pense na verdadeira ciência. Dr. Octavius é a prova disso. Ele se corrompeu pela ciência, que foi pro lado malvado, e destruiu o próprio corpo por causa do Norman Osborn. E o Norman Osborn nunca parou. Norman Osborn foi corrompido pelo Duende. E tudo que o Norman Osborn toca vai para virar pó. Então, pense isso. Tome cuidado com quem que você envolve, que a ciência tem os dois lados, um lado bom e um lado ruim. Sempre pesquise bem. Compreendam que a ciência está em tudo, mas não se torne um ateu idiota. Creia em Deus. Obrigado.